case de personalização de apartamentos como diferencial competitivo. Luísa Cripa, por favor, tudo bom? Não sei onde que tá os nossos passadores de slides. Não tá comigo, não tá com ninguém. Mas enfim, já vai chegar na tua mão. A Luísa da Hype Empreendimentos, ela vai mostrar como a Hype está fazendo também esse trabalho. Beleza? Luísa, é contigo. Perfeito. Primeiro, agradecer aí, Thiago, pelo convite, né? De poder compartilhar um pouquinho mais com vocês a nossa experiência e gerar mais valor aí para todo o ecossistema da incorporação aí da construção civil, né? Então, minha ideia é apresentar um pouco do case da Hype de personalização, então o que a gente construiu ao longo deste ano e meio e efetivamente onde a gente está hoje, para onde a gente quer ir nos próximos passos efetivamente, né? Vocês já vão ver ali que tem duas logos diferentes da Hype e da Plug EP, então depois eu vou explicar um pouquinho melhor o que é essa Plug EP, por que a gente enxerga esses dois negócios como algo diferente. Primeiramente, então, me apresentando, eu sou a Luísa Cripa, eu sou formada em Engenharia Civil pelo TFPR, e de mais relevante que eu gostaria de trazer aqui para vocês da minha jornada profissional foi eu ter estado como Head de Excelência na Hype por 2 anos, então meu foco de atuação sempre foi em gestão de processos, em gestão de pessoas, com um driver muito forte em Lean também, e com certeza isso me impulsionou para hoje assumir aqui a posição de CEO da Plug EP. Então, já explicando para vocês, Plug EP é o nosso braço de personalização da Hype, então a gente enxerga a personalização como um negócio efetivamente à parte para a gente entender o quão sustentável ele é. Então, já é uma visão um pouquinho diferente aí do que a gente vê normalmente. E tem sido uma jornada aí bastante interessante, bastante intensa. Vou contar então um pouquinho dessa trajetória. A Hype sempre trabalhou no segmento Minha Casa Minha Vida, então em Grande Curitiba principalmente. Em 2017 a gente começou a ter uma primeira percepção de uma possível saturação do mercado aqui nessa região, ou então uma redução de eventuais margens, né, então custos bastante elevados, e buscamos aí migrar para um novo segmento em que a gente teria bastante oportunidade efetivamente, né, que era o segmento da SBPE. Nessa transição, um pouquinho antes, mas principalmente depois de fazer essa transição, começamos a conhecer um cliente que de alguma forma era mais exigente, mais crítico, queria um produto melhor, com melhores acabamentos, melhores revestimentos e que ele pudesse de alguma forma flexibilizar ali a sua unidade. Então foi aqui que a gente começou a entender que EPA precisávamos mudar um pouquinho o nosso processo, o produto que a gente oferecer para os nossos clientes. Então, de onde veio essa dor? Então, efetivamente, para a gente, entendemos que se a gente não fizesse, o concorrente ia fazer e ia levar aquele cliente. Então, em algum momento isso iria acontecer e era aquele momento em que a gente precisava se reinventar e inovar efetivamente, entregando esse serviço, entregando esse diferencial para o nosso cliente final. E na concepção do cliente, por que a personalização, por que essa flexibilidade ali do imóvel dele é tão importante? Então pensa que um cliente teve todo o seu momento ali, toda a sua jornada de compra, chegou no final do teu tão sonhado imóvel, ele entra naquele apartamento, não era o piso que ele queria e começa a pensar, caraca, eu vou ter que quebrar tudo isso aqui, não sei nem quem contratar, eu não sei quanto tempo vai levar, eu não estou satisfeito, e eu vou ter que realmente mudar todo o meu apartamento, que na verdade eu só queria entrar para morar. Então ele começa a ter essa percepção de frustração mesmo com o imóvel que ele está adquirindo, porque ele não tem expertise nenhuma para gerenciar essas obras, salvo exceções de alguns clientes que têm. Em geral não tem expertise para gerenciar esse serviço, que acarreta em 2 problemas principais. Um grande investimento de tempo que o cliente também não tem, e eventualmente custos não programados e desnecessários, bastante elevados em toda essa reforma efetivamente ali da unidade do cliente. Um custo que a gente, enquanto construtora, consegue minimizar com expertise e com bastante poder ali de compra, Então a gente entendeu que era o momento efetivamente de criar esse processo de personalização de apartamentos dentro da empresa. Então assim a gente conseguia alcançar 3 objetivos principais: minimizar as preocupações do cliente, melhorar nossos resultados comerciais, então vender mais e ter mais rentabilidade com o nosso produto que a gente estava oferecendo, e de quebra, e não menos importante, a gente tem um impacto muito positivo no ambiente, Então menos resíduos, menos retrabalho, menos desperdício. Não foi só a gente que percebeu isso no mercado, então eu trouxe aqui alguns exemplos. Foi um Google bem rápido que eu dei, só incorporação, personalização, e já veio essa montoeira de print aí que eu tirei dos sites das construtoras. E todas elas, de alguma forma, já fazem algum tipo de personalização. Algumas delas de forma já bastante avançada, mas em geral que compartilham dores com a gente, Então, dores desse processo de personalização. Percebemos que a gente precisava fazer, estava todo mundo fazendo, a gente precisava se reinventar. Então, foi quando a gente efetivamente começou a testar o processo de personalização dos pilotos da obra da Hype.
e sofremos bastante no começo. Isso foi no início de 2020, então faz 1 ano e meio agora. Então a gente passou por diversos aprendizados ao longo desse ano e meio. E como eu comentei, aprendizados e dores que a gente efetivamente percebeu que não era tão incomum, né? E que outras construtoras, não necessariamente aquelas do slide anterior, mas outras com quem nós conversamos também sofriam e passavam pelos mesmos problemas, né? Então eu listei alguns deles aqui para compartilhar também o que foi toda essa nossa jornada aí de aprendizado. O primeiro problema, um dos principais, é uma alta complexidade de adequação dos nossos processos internos. Então, por exemplo, eu preciso vender personalização, eu tenho lá 100 clientes, uma lista de 100 clientes para oferecer meu produto. Eu tenho um time de vendas que está lá pegando fogo para vender inúmeras unidades. Eu tenho um time de CS que está atendendo inúmeros clientes também. Quem vai vender, como vai vender, quando vai vender e efetivamente ganhar ali ter uma estratégia de venda tão sólida, né? Quando a gente fala em projetos é a mesma coisa. Então, todo elemento que a gente troca no apartamento do cliente, de alguma forma, vai ter algum impacto em projetos executivos. Quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer. Então, a gente precisou adaptar muitos processos internos para a gente garantir que o nosso fluxo, de alguma forma, fosse mais saudável. E aí entra num outro ponto bastante complementar também, que foi um outro desafio. Então, foi bastante difícil criar coesão de fluxo de informação entre as partes. Então, mais uma vez, se eu vendo lá 10 opções de piso diferentes para o cliente, para 50 clientes daquele empreendimento, né? Então, de alguma forma, eu preciso garantir que essa informação chegue de forma muito sustentável para o pessoal lá de canteiro. E nesse fluxo de informação, com suprimentos, com obra, com mão de obra, eventualmente alguma coisa pode se desviar, né? Então, pode acontecer de haver alguma troca de piso, então uma personalização que não deveria ter acontecido daquela maneira, alguma insatisfação. O time de vendas que oferece algum produto que a gente não consegue depois oferecer para o cliente em personalização. Então, essas foram algumas dores que a gente e outras incorporadoras também sofreram e sofrem efetivamente e que a gente veio mais uma vez tentando mitigar. Por fim, complementar essas duas também é quase uma consequência, mas existe uma gestão pouquíssimo eficiente dessa operação também, né? Então, já ouvi aí casos em que a personalização de alguma forma ou sai no 0 a 0 ou sai no prejuízo. E a gente consegue, com a personalização, de uma forma bastante escalável e eficiente, gerar valor para as duas partes, né? Então, ter um cliente extremamente satisfeito, mas ter um negócio também bastante saudável financeiramente, né? E é isso que a gente buscou. Então, minha ideia é compartilhar aqui com vocês 5 boas práticas que a gente utilizou nesse último ano e meio e que hoje tem funcionado muito bem para a gente. Então, vamos lá. Primeira delas, primeiro de tudo, definir muito bem quais são os processos e quais são os papéis de cada uma das partes, né? Então, enquanto incorporadora, qual é o papel, quais são as responsabilidades, qual a relação com o cliente final, enquanto Plug AP, aqui mais uma vez um pouquinho do motivo do porquê a gente tenta evidenciar muito bem a diferenciação entre as partes, qual o papel da Plug AP, o que a gente faz, o que a gente não faz e como que isso se comunica com as outras partes, né? Então, papéis bem claros, papéis bem definidos, mitiga alguns dos riscos ali de fluxo de informação e também de adequação de processos. Segundo ponto, para tentar otimizar ainda mais essa gestão, é ter uma metodologia muito clara de gestão de projetos. Então, ali hoje a gente tem mais de 10 obras em andamento consecutivamente, a gente tem mais 5 até para acontecerem até o final do ano. Então, de certa forma, a gente precisa gerenciar isso muito bem, senão a gente vai ter algum tipo de ineficiência. Então, a gente se apropriou muito da metodologia do Lean, o Last Planner, que hoje roda muito bem nas nossas obras e no desenvolvimento imobiliário. E trouxemos uma adaptação para a personalização, então rodamos reuniões semanais de acompanhamento, uma visão de médio prazo. E tudo ali eu trouxe uma primeira visão ali no cantinho direito de um checklist, a gente faz checklist para tudo. E o mais importante dele não é necessariamente o checklist em si, mas é a atualização dele, né? Então, a cada novo empreendimento, a cada novo projeto, entender o que deu de problema e a gente conseguir mitigar isso com novos processos e novas ações. Então, essa é uma vantagem ali para a gente tem um giro muito rápido de projeto e bastante aprendizado. O terceiro ponto é em relação à gestão visual de canteiro. Eu acho que o Thiago até chegou aí em obra e viu aí esses nossos projetos. Eu trouxe 2 dos quais a gente utiliza. Então, é legal dizer que a gestão visual por si só, né, não necessariamente vai garantir o resultado, mas é um baita impulsionador. Então, do lado esquerdo tem uma prancha com detalhamento de todos os revestimentos e acabamentos que oferecemos na unidade personalizada. E do lado direito é quase um aviso, assim, um choque para quem está olhando para garantir que aquele executor, que aquele prestador de serviço entendeu que aquela unidade é personalizada e que, portanto, ele precisa verificar determinados projetos, né, que foram alterados.
Então, são 2 sinalizadores bem bacanas para a gente conseguir gerenciar melhor ali a operação. A quarta boa prática, a gente usa algumas ferramentas e automações para conseguir gerenciar esse processo. Então, esse é o Pipefy, que alguns de vocês devem conhecer. E a gente tem ali toda a cadeia do processo da personalização, com cada um dos clientes, qual é o momento de cada um deles, com checklist também para a gente garantir que nenhum problema aconteça no meio do processo. E o mais interessante é que depois a gente consegue, de forma bastante automática, já gerar todos os contratos, todos os aditivos de personalização para os clientes, né? Então, quando a gente fala de um volume aí de centenas de clientes, isso com certeza agiliza muito a nossa operação. Então, tem sido uma prática bem legal e com dados também bastante confiáveis e assertivos para não ter nenhum tipo de problema depois. E por fim, não menos importante, a comunicação também que a gente tem trabalhado. Então, tentamos deixar o mais claro possível para o nosso cliente por que a gente está fazendo o que faz, por que é uma vantagem para ele, quais são as opções que ele tem de escolha, o que ele não vai poder selecionar. Então, a gente tem definições pré-setadas, né, do que o cliente poderia optar, já pensando aí no melhor, da melhor forma que ele pode usufruir ali do apartamento dele, o que mais efetivamente gera valor para ele, né? Então, uma comunicação muito clara e muito alinhada com a comunicação da Hype, né? A gente tenta manter isso para o nosso cliente, tem trazido bastante resultado também. E aí, inclusive, vou compartilhar, então, alguns dos nossos resultados. Então, hoje a gente tem uma aderência média de cerca de 70% das nossas personalizações, já foram mais de 400 feitas. A gente aumentou nosso ticket médio desde que a gente começou em 4 vezes, por mais produtos melhores, melhores estratégias de vendas. E a gente tem uma margem hoje de cerca de 40%, enquanto o Plug AP. Mais uma vez, por isso que a gente gosta de separar o negócio para conseguir enxergar essa sustentabilidade ali da personalização, do processo de personalização em si. E aí a expectativa para 2021 era efetivamente consolidar esse modelo de negócio. E para os próximos anos, com certeza, vocês já viram alguns cases aqui envolvendo tecnologia, então trazer muito mais tecnologia para os nossos processos. E aí o céu é o limite, né? Então, ou uma tecnologia que existe no mercado, ou criar uma tecnologia para a gente, para a Hype, enquanto incorporadora, para outras incorporadoras. Então, vai ter uma caixinha de surpresas aí, o que o futuro espera mesmo. O objetivo é sempre, que daí eu vou deixar aqui como reflexão, e algo que a gente leva todos os dias ali na Plug AP e na Hype. É uma frase: mais arriscado que mudar é continuar fazendo sempre a mesma coisa. Então, essa frase, ela traz muito dessa pegada de inovação, dessa necessidade de se reinventar. A onda está passando, quem surfar primeiro surfou, então a gente sempre tenta carregar essa reflexão para fazer sempre melhor para o nosso cliente e conseguir efetivamente se consolidar aí no mercado de forma bastante consolidada e bastante firme, né? E era isso, queria finalizar aqui com essa reflexão. Eu deixo meu contato, efetivamente, acho que vocês vão ter acesso depois em outros locais também, mas enquanto palestrante, para a gente trocar uma ideia, tirar algumas dúvidas, mas também enquanto Plug AP, para quem sabe aí trazer soluções extraordinárias aí para todos vocês. Obrigada. Luísa, muito obrigado pela apresentação, pelo teu tempo em vir aqui, em gastar o teu tempo lá da Plug AP, vir aqui explicar pra gente. Enfim, eu quando entrei na obra, eu olhei aquilo ali e falei, nossa, quase abracei a coisa tão bonita que eu achei, assim. Sou muito apaixonado por isso. Valeu, parabéns pelo trabalho. E continue assim inspirando todo mundo, né? Acho que a Hype é aquela empresa que todo mundo dá uma olhadinha para ver, né? Tem as empresas inovadoras e elas têm essa responsabilidade realmente de fazer, de testar. Você veio, trouxe aquilo que você testou, trouxe as dicas, acho que isso é muito legal para todo mundo que está querendo inovar. Te digo mesmo, né? Aí de movimentar esse ecossistema aí é bem importante. Então, valeu, obrigado Luísa. a você, Thiago. Obrigadão. Valeu, pessoal.